Maria, lá em cima, eu não peguei isso, foi tu, né, Maria? Não, é só uma colocação que comentaram antes também que a gente deveria estudar agroecologia aqui na faculdade e tal, e a gente não vê quase nada disso aqui. Então, a gente tem um único professor que puxa um pouco, que é o Braque, né? Mas, tipo, tirando ele, eu acho que eu não vejo nada sobre isso. A gente aprende porque a gente vai atrás e gosta do assunto, né? Se interessa. Mas, se não, é bem triste isso. Assim, muita gente aqui nem deve conhecer muita coisa, nem ouvir falar. Falta muito isso aqui. Já no outro dia, aqui na Semana Acadêmica, eu já coloquei isso. Eu já coloquei o que eu vou falar agora, outro dia na Semana Acadêmica. Eu acho legal colocar de novo nesse momento. Uma coisa assim que a galera tem muita dúvida é no sentido assim, ó, orgânico e agroecológico. Porque a galera, ela sai daqui e diz, pô, legal, agroecológico, então vou ali no Zafra e comprar essa alface orgânica, que é a mesma coisa. Então, mas não é. E isso é legal também que eu conversei com o Nélio, o marido da Dalcina, o seu Belé, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse pra mim, qual é a diferença entre tu morrer picado por uma cobra e morrer por rondato? Eu disse, não sei. Dele, então, não tem nenhuma diferença, tu vai morrer igual. E a galera tá usando venenos naturais usando o título de orgânico. Então, enquanto a gente vai lá no Zafra e comprar aquela alface pensando, pô, não estou ganhando nenhuma toxina, tu tá assim, porque naquela alface ela também tá envenenada, com outras coisas, mas ela também tá envenenada. Então, eu acharia legal vocês falarem um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma dúvida muito grande aqui na galera. Eu volto para você. Professor, eu vou uma situação bem rápida. Uma estudante da idade de vocês, do interior do estado do Rio Grande do Sul, chegou na minha sala no IBAMA. Eu era castigado no IBAMA, porque denunciava muita coisa errada, então me tratavam lá. E ela chegou e disse, eu queria falar com o Sebastião. Eu tenho, da minha tradição, de brigar muito contra o Transnacional de Agrotóxicos. Eles me pegaram muito forte. Eu olhei para a mocinha assim, bem alemãzinha, saiu dos olhinhos azuis, bem doidinha, e eu olhei assim e disse assim, quem te mandou aqui? Sou muito delicado, né? Eu disse assim, foi um amigo seu fulano e tal. É meu amigo, sim. O que você quer? Eu sou estudante de Direito e na minha sala de aula já se suicidaram parentes de 3 colegas. Ele disse assim, qual é a sua cidade? Já. Ela disse, eu sou da região de Santa Cruz do Sul. Eu olhei para ela e disse assim, bom, seguramente eram fumicultores. E aí, na mesma hora, começamos a montar um projeto de pesquisa, só que eu sou agrônomo, sou uma pessoa extremamente limitada. Eu montei e disse assim, eu posso te ajudar. Você já está formada? Tem a OAB? Tem. E bom, é uma coisa que não é fácil se intrometer uma pessoa de outras áreas. Os advogados podem se intrometer. Isso é autorização. Então, eu disse, olha, eu tenho um amigo farmacêutico bioquímico formado na London School e ele é especialista também em fosforados. Tem um outro amigo que é médico da URGS que trabalha em medicina comunitária, o FAO. Hoje é doutor em educação. Nós nos reunimos os 3 com ela e dissemos o seguinte, olha, foi feito um pequeno plano. Você como advogada tem a carteira da OAB, você tem acesso a todos os prontuários de polícia do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Todos. Você tem que ter a carteira. Você vai pedir na sua cidade lá todos os dados de pessoas que morreram nos últimos 10 anos. E é importante que você pegue idade, religião, entende? Atividade e época do ano. É muito importante em época da morte. Porque você vai fazer um programa de computador e vai fazer os cruzamentos. Ela foi e começou a trazer. Eu era proibido de sair do IBAMA. Então, se alguém me convidava para vir na URGS dar uma palestra, eu era proibido. Lógico, eu ia, dava palestra e voltava e dizia, fui. Eu cortava o ponto do salário. Era horrível. Né? Mas eu via, a dignidade é maior do que eu ganho, isso é óbvio.
Então, ela começou a trazer o material e eu ficava lá, eu tinha que ficar lá, sentado, sem fazer nada, porque estava na geladeira, e eu começava a fazer a codificação. Passava por Lenin, se chama o colega. E o Lenin, farmacêutico bioquímico, começava a colocar assim o pau que vinha, o pau que estuda a morte, é uma coisa grande, né? E esse trabalho foi criando o corpo. Se a gente vai continuar pesquisando, é uma coisa muito difícil você se intrometer e pesquisar a intimidade de pessoas e perguntar sobre como é que se matou. É uma coisa absurda. As fotos são coisas horríveis. Teve um momento que nós dissemos, olha, nós não temos a finalidade de fazer isso. Isso não é pesquisa. Não são cobaias. São pessoas e é uma realidade. O que nós devemos fazer é solicitar uma audiência pública na Assembleia Legislativa e trazer pessoas de maior responsabilidade para esse plano. Então nós fomos na Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos tem uma pessoa que até abandonou a política, que se chama Marcos Rolim, jornalista, intelectual de nível muito alto. Conversar com ele é extremamente complicado. Ele fala de um nível que você fica ali e diz, peraí. Então nós fomos lá de sempre nós estamos em uma situação difícil, muito difícil. Temos isso aqui, os documentos estão aqui, os cruzamentos, o trabalho está aqui, e isso não é função nossa. Porque de repente vai vir alguém querer financiar que a gente passe 15 anos estudando isso. Porque esse também é muito comum fazer isso. Te desvia, te deixa de 15 anos estudando, e quando você termina, diz, não, tem mais 15. Conheço muita gente assim, em muitos lugares. Então nós fomos ao Rolim para fazer uma denúncia pública, numa audiência pública. A Souza Cruz cometeu um erro gravíssimo. Ela veio para trancar isso. E ela veio para tirar deputado da comissão. Só que na Assembleia funciona uma coisa muito estranha. Funciona a lista de chamada. O deputado vai, assina a presença e vai para o gabinete dele. E depois volta. Então o que fez a Souza Cruz? Agora eu digo assim, Souza Cruz mesmo. Ela veio para tirar a lista de presença. Só que nós tínhamos sempre uma, cada um que assinava, a gente tirava uma cópia, ficava com o original e deixava lá reserva, a cópia. Quando vinha assinar um outro, chegava outro e dizia, não, o original é essa é a sua cópia, assina aqui. Tirava a xerox da vida do mesmo lado e punha a cópia lá. Quando deu o quórum, estava o quórum, nós dizíamos, pode começar a sessão. Então o Marcos Rolim vai começar a sessão. Isso vai sair no relatório azul, 1996. A audiência pública é 28 de fevereiro, 28 último dia de fevereiro. E essa reunião não pôde ser trancada, porque eles trancam. E aí começa a vir. Eu tinha nessa época, não era época ainda de celular, eu tinha em casa um fax, porque eu fiquei estudando diferente. Eu precisava saber o que aconteceu. O fax era o registro. Então eu estou um dia de noite em casa e começa a sair um fax. Eu sempre preocupado com a filha única, né? E a filha, eu começo a sair assim, a gente ficava namorando o fax, eu ia saindo e ia lendo. Você chegava para sair. E eu ali dentro, assim, quando vejo que saem duas águias, assim, as asas de uma águia, a cabeça da águia, aquela fita na banca, eu disse, mas o que é isso? E sai ali, United States Army. Escrito em português. Precisamos dados sobre intoxicação e envenenamento. Existia um toxicólogo muito famoso na Argentina chamado Emílio Astolfo, já falecido. O Emílio Astolfo fez um trabalho no Chaco. Chaco é zona tabacaleira de Puma, Argentina. E ele foi meu professor, ele deu aula para mim. E ele disse assim, quando os fosforados foram introduzidos no Chaco, a epidemia de suicídios cresceu tão absurdamente que nós fomos até de Buenos Aires ao Chaco para estudar isso. Isso marcou na minha vida de estudante e profissional. Então nós começamos a fazer a relação, ou correlação, fosforado e suicídio. O que acontece quando uma pessoa planta fumo? Ele trabalha com um tabloide chamado nicotina. Quando você toca naquela folha tem nicotina. Não é um cigarro, mas é nicotina. É uma substância alcaloide. Isso te tira um pouco o equilíbrio e você vai ficar em depressão. Quando você usa um fosforado tipo solidol, desses produtos químicos, ele também te destrói o equilíbrio, porque ele bloqueia algumas sinapses, ele bloqueia cálcio
o cérebro, os canais. Então, ele traz depressão. O último passo de uma depressão é o suicídio. Então, não era fácil fazer isso, mas foi feito todo, e para mim, como agrônomo, o principal era, qual é a data? Para o médico, Falk, ele dizia assim, o mais importante de nós estudarmos é a idade, porque as pessoas entre 25 e 45 anos não se suicidam. Quem se suicida é antes dos 25 e depois dos 70, que é mais comum, suicídio de pessoas idosas, porque cansado da vida, desesperado, doente, pá. Então, ali, na região, era o suicídio mais improvável, era o que tinha em Santa Cruz. Não sei se você sabe o que é a cultura do fumo. A cultura do fumo, tem alguns livros, é a pior forma de servidão que existe. Você pega um agricultor é um artista que transforma o sol num produto. Se é fumo, eu não como fumo, eu não fumo, mas é uma das culturas mais belas de ver a beleza da folha. O trabalho que se tem que ter com a folha, porque a folha tem que ter uma cor. A folha, quando queimada no cigarro, não pode produzir cinza escura, tem que ser cinza branca. É uma planta tão rara e foi tão modificada. Você vê, Colombo, quando é descoberta a América, como dizer assim, Colombo, as sementes mais importantes que chegam na Espanha é fumo. Hoje, você para plantar fumo no Rio Grande do Sul, você é obrigado a pedir licença a Souza Cruz, que nada mais é que Great American Tobacco. É uma grande empresa inglesa norte-americana. Essa empresa não é uma brincadeira. E eles obrigam o agricultor a usar o veneno, compram no atacado e vende no varejo, ganham uma margem gigantesca. Entende? Eles criam um sistema de crédito, não é o agricultor que tem o crédito é passado para Souza Cruz. E ela faz a dependência. Então é uma coisa tão abjeta. Se vocês tiverem interesse, a gente pode passar um livro chamado Servidão do Fumo, a tese de mestrado e de doutorado do jovem sociólogo do Paraná. Nós editamos junto ele, ele tinha essa experiência. E disso é que se fez o trabalho. Disso o trabalho foi posterior. Na Espanha se comprovou, no primeiro em Almeria se comprovou, fosforados e suicídio. E aí continuou vários países fazendo, os americanos têm atrás, mas qual a relação? O poder da indústria não permite que se faça isso. Não permite. Vocês viram um filme americano aí que fala sobre fumar e como ela faz as coisas. Então, nós aqui poderíamos estar muito mais avançados. Nós poderíamos ter já trocando o cultivo do fumo, porque a tendência do fumo é desaparecer. Mas a Souza Cruz, ela não. É a empresa que mais arrecada de impostos federais no Brasil na área rural. É muito poderosa. Não sei se Só uma adendo, professora. No início desse ano, a Via Campesina puxou também uma audiência pública sobre os males que os agrotóxicos causam para a vida dos agricultores e das agricultoras do campo. E elas mostraram, era um movimento mais das mulheres, ali no Campesina, elas mostraram um relatório de a quantidade de suicídios no estado inteiro. 47 pessoas se suicidaram entre 2012 e 2015, assim. Mais todos os problemas de gravidez, problemas congênitos que as pessoas estão adquirindo, depressão, insuficiências renais, hepáticas, respiratórias. Tem outra pergunta também que o Luísa fez? era sobre diferença de orgânico ecológico. Luísa, quando, a partir dos anos 60, Raquel Castro, ela começa a denunciar, descobre que está com câncer de mama, e naquela época era condena à morte, câncer de mama, não é como hoje, que é sentida de letra, né, na linguagem jovem. Ela começa a denunciar os malefícios do veneno, a indústria começa a perceber o problema. E ela se antecipa e começa a controlar a queda, controlar sua derrota. Entende? Vender caro essa derrota. Imediatamente você vai ver que determinados países começam a criar, alguns já têm, a criar uma agricultura
mais enfocada. O primeiro nome que ela vai receber é de alternativa. Agricultura alternativa. Por quê? A outra é oficial. E a nossa é alternativa. Isso vai, entre nós, no Rio Grande do Sul, vai sair entre 79 e 80, até 86, 88, vai ter o nome de alternativa. No Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, EBA, se chamava assim, EBA, no quarto EBA, em Porto Alegre, vai ser em Porto Alegre, no terceiro EBA vai ser Cuiabá. No terceiro EBA surge uma palavra que é a palavra agroecologia, que na verdade é um neologismo de agricultura, agro e ecologia. Se forma esse neologismo. Esse neologismo vai dar normas para enfrentar o movimento orgânico. Quem é o movimento orgânico? O movimento orgânico é a Europa Central, predomínio alemão.